Olá, meus amados, mais uma vez, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amados, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é verdadeiro. Trouxe aqui, amados, um estudozinho maravilhoso com textozinhos bíblicos para poder estar compartilhando para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Primeiro, vamos estar compartilhando que fala sobre o batismo. Por que devo ser batizado? Vou estar meditando, estar compartilhando esse texto maravilhoso para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que nos fala assim. Certo dia, Jesus deixou a oficina de carpintaria na vila de Nazaré e se dirigiu ao Rio Jordão, onde seu primo João estava batizando e pregando. Ali pediu a João que o batizasse, porque assim disse ele, convinha cumprir toda a justiça, que está em Mateus 3, versículo 3 ao versículo 15. O batismo é um aspecto da justiça do qual as pessoas podem participar, uma vez que Cristo, que não conheceu o pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça. Nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. O exemplo de Jesus e o ensino da Bíblia realçam a importância do batismo. Amém? Glória a Deus. Amados, é maravilhoso. Jesus, ele não tinha conhecido o pecado. Jesus, ele não tinha pecado, amado, em momento algum. Jesus, ele não se contaminou com o pecado. Em momento algum, Jesus se contaminou com o pecado. Mas ele se batizou, ou seja, ele foi batizado por João para nos dar um exemplo. Para que nós venhamos seguir esse exemplo de geração em geração. Por isso que nós temos que se arrepender. Por isso que nós temos que tomar a decisão de se batizar. Aceitar Jesus como nosso único e Senhor e Salvador de nossas vidas. Não há outros Deus. Não há, amados. Amados, não há outros deuses. Não há outros deuses. Em cima nos céus, nem embaixo dos céus, nem aqui em cima da terra. Não há outros deuses. Só há um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Um Deus maravilhoso. Há só um Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. E há um só Espírito Santo que está hoje no mundo, nos convencendo e trazendo ao arrependimento. E só existe um advogado, um intercessor, fiel e verdadeiro, que é Ele mesmo, Jesus Cristo de Nazaré. Amados, nós devemos seguir esse exemplo, porque Ele deixou esse exemplo. Jesus, ele não se contaminou com o pecado. Jesus, amados, ele foi perfeito e continua sendo perfeito até hoje. Mas ele deixou um exemplo para que nós venhamos seguir, como diz o texto. O texto nos diz, certo dia, Jesus deixou a oficina de carpintaria na vila de Nazaré e se dirigiu ao Rio Jordão, onde seu primo João batizava. Ali pediu a João que o batizasse, porque, assim disse ele, convinha cumprir toda a justiça. O batismo é um aspecto da justiça, do qual as pessoas ou nós podemos participar. Uma vez que Cristo, que não conheceu o pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça. Nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. Devemos fazer o mesmo. O exemplo de Jesus e o ensino da Bíblia realça a importância do batismo. O exemplo de Jesus e o ensino da Bíblia, o ensino da palavra de Deus, amados, realça a importância do batismo. Amados, Deus, ele é fiel. Deus enviou Jesus a este mundo para nos mostrar, para nos dar o caminho da salvação. As pessoas no passado, amados, eram obedientes às leis de Deus. Eles eram obedientes à palavra de Deus. Eram homens, não 100% perfeitos, mas vamos dizer 70% perfeitos. Mas esses homens, mesmo sendo 70% perfeitos, eles não eram capazes. Eles não eram capazes em momento algum de dar sua própria vida para resgatar a humanidade perdida. Porque eles mesmos estavam cometendo pecado. Usavam a lei para acusar. E usavam a lei do mesmo jeito para poder se defender. Mas foi necessário
um cordeiro de Deus, um cordeiro perfeito, sem pecado, sem mácula, descer do céu com grande poder e grande glória, para nascer da Virgem Maria. Cresceu, sofreu perseguições. Os fariseus, os saduceus perseguiam Jesus Cristo, tentando pegar Jesus em falhas. Só que eles não conseguiam, porque Jesus era 100% perfeito, amados. O homem não. O homem era imperfeito, mas Jesus Cristo era e continua sendo 100% perfeito. E subiu a cruz do Calvário para nos dar vida, para morrer por mim, por você e por toda a humanidade. E nos deixou o exemplo, que nós venhamos seguir o exemplo do arrependimento, da leitura da palavra, da decisão, da renúncia. Jesus ele veio nos dar um exemplo, porque ele renunciou, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus porque Jesus morreu na cruz. Porque, amados, se ele não tivesse morrido na cruz, se ele não tivesse vindo dar sua própria vida para nos resgatar das mãos de Satanás, o que seria de nós? O que seria da humanidade? Se Jesus Cristo não tivesse vindo a este mundo pecaminoso, corrupto, cheio de pecado, contaminado pela violência, pela maldade. Se não fosse Jesus, amados, o que seria de nós hoje? Estaríamos todos perdidos, estaríamos todos condenados, estaríamos todos presos a Satanás. Mas Jesus não. Jesus ele veio nos libertar. Ele pagou o preço, amados, naquela cruz. Aquele sangue derramado naquela cruz não foi vão, amados. Aquele sangue derramado naquela cruz teve um preço de um homem sábio, de um homem perfeito, de um Deus que deixou o seu lar e veio dar a sua própria vida para nos resgatar. Glória a Deus porque ele é fiel e verdadeiro. Amados, e eu quero aqui neste momento trazer um estudozinho bíblico maravilhoso. São 3 textozinhos bíblicos que falam sobre o batismo. Primeiro está em Marcos, capítulo 16, versículo 16. A pergunta é: o que será? Aquele que será batizado deve crer. Eu fiz essa pergunta, eu completei esse texto, eu fiz o texto, fiz o estudo, porque Jesus ele me deu o discernimento, Deus ele é fiel, a honra é dele, a glória é dele. A pessoa, amado, para se batizar, ela tem que crer em algo, como diz a palavra de Deus. Marcos 16, versículo 16 nos diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Ou seja, a palavra de Deus, as escrituras, o verbo de Deus aí já está nos falando que a pessoa que vai se batizar, ela tem que crer. Quem crê e for batizado, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Uma pessoa para se batizar, para tomar uma decisão, ela tem que crer em algo. Ou seja, crer em Jesus. Outro ponto, para ser batizado, deve estudar as escrituras, que nós vamos ver em Mateus, capítulo 28, de versículo 19. Mateus, capítulo 28, de versículo 19, que nos diz. Glória a Deus. Mateus 28, de versículo 19, nos diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos que estudar. Ele deu uma ordem: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Jesus, amados, ele nos deu uma ordem. Jesus, ele não falou: filho, faça isso. Não, Jesus, ele nos deu uma ordem: ide, ide, ide por todo o mundo, fazei discípulos, ensinai as pessoas a obedecer a minha palavra, ensinai as pessoas a obedecer as minhas leis, os meus estatutos, os meus juízos, porque a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é mandamento para nós, seres humanos. Aqui está, amados, o manual do cristão. Aqui está, amados, a bússola
o manual do cristão, amados. Glória a Deus. E outro texto bíblico para finalizar, é pequeno, é curto e rápido. Para a pessoa, ou seja, para uma pessoa se batizar, tem que haver o arrependimento. O arrependimento, como diz a palavra de Deus em Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 38. Amém? Atos de capítulo 2. Glória a Deus. Louvado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 2, de versículo 37 ao 38. Mas eu vou ler só o versículo 38 do capítulo 2 de Atos, que diz: Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Amém? Glória a Deus. Amados, então Pedro, neste momento, ele falou para as pessoas: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Nós, para tomar uma decisão de se batizar, nós temos que haver um arrependimento. Então, amados, para uma pessoa, para uma criança se batizar, tem que haver o arrependimento. Porque, amados, quando eu batizo uma criança, quando eu batizo uma pessoinha pequena, de 5 anos, aquela criança ela vai crescer e vai chegar a uma certa idade, que ela vai continuar cometendo os seus pecados, que ela vai cometer atos que não está de acordo com a palavra de Deus, assim como nós fazemos também. E essa criança ou essa pessoa, para poder se batizar, ela tem que se arrepender dos seus pecados, tem que se arrepender, tem que confessar a Jesus Cristo, para que ele venha perdoar e aí ser batizado. Tem que estudar a palavra de Deus, tem que estudar as escrituras sagradas. É a palavra de Deus, amados, que nos fala. No Novo Testamento, é a palavra de Deus. Esses textos bíblicos, amados, que eu passei, está em Marcos capítulo 16, versículo 16, Mateus 28, versículo 19, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 38. É na palavra de Deus, amados. A palavra de Deus é maravilhosa. Ele nos diz, Jesus nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amados, nós conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou. Quem é a verdade? Jesus. Jesus, ele é a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus, ele é a porta. Ele é o grande eu sou. O grande eu sou que esteve lá quando Moisés foi até Faraó e falou: Senhor, quando eu chegar lá, em que nome eu vou falar que eu cheguei? Mas Jesus, ele fala, ou seja, o próprio Deus, vai e fala para Faraó que o grande eu sou te enviou. O grande eu sou que estava lá no passado libertando o povo do Egito, libertando o povo hebreu. Estava lá o mesmo eu sou abrindo o mar vermelho. O grande eu sou estava caminhando por cima das águas. O grande eu sou morreu numa cruz. O grande eu sou ressuscitou ao terceiro dia. O grande eu sou ressuscitou, meus amados. E o grande eu sou subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O grande eu sou prometeu que um dia iria retornar. O grande eu sou vai retornar com grande poder e grande glória. O grande eu sou nos deu vida, mas vida em abundância. Não foi pela metade, foi em abundância. E nós, amados, temos que buscar verdadeiramente, buscar se consagrar todos os dias, morrer para o pecado e nascer para uma nova vida. Amados, essas coisas do mundo nos atraem, meus amados. Mas nós devemos fazer a vontade do Espírito e não a vontade da carne. Mas o corpo, ou seja, a Bíblia nos diz que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Olha, que interessante. O Espírito luta contra a carne, se afastando. E a carne luta contra o Espírito, se chegando. Querendo que nós venhamos fazer as coisas mundanas. Desejos carnais, que nos leva à perdição.
as nossas decisões, as nossas atitudes nos diz quem nós somos. As suas atitudes vai te dizer quem você é ou qual tipo de pessoa você vai ser. Amados, precisamos meditar, buscar verdadeiramente a face do nosso Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia nos diz que nós temos que confessar os nossos pecados a Jesus Cristo, se arrepender, estudar a Bíblia e se batizar. Seguir o exemplo de Jesus. Esse é o exemplo que Jesus deixou para que nós venhamos seguir. Nós devemos, o momento oportuno é agora, arrependermos e converter-vos, porque é chegado a hora do juízo. Jesus Cristo está voltando, meus amados. E nós não devemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Se você quer deixar para tomar uma decisão, para aceitar Jesus, para se batizar verdadeiramente, seguir o exemplo de Jesus, porque Jesus ele não tinha pecado, mas ele foi batizado por João para a remissão de pecados. Ou seja, Jesus nos deixou um exemplo. E nós devemos seguir esse exemplo. Não deixe para fazer daqui a um ano o que você pode fazer hoje. E se daqui a um ano, se daqui a um mês, você já não estiver mais vivo, o que você vai fazer? Você não vai fazer nada. E nós, que estamos vivos, também não podemos fazer nada. Porque nós não devemos e não podemos salvar alguém que já está na sepultura. A palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele tem prazer na morte de um justo, mas Ele se entristece quando uma pessoa não está nos caminhos de Deus e parte para a sepultura. E a Bíblia nos diz também que a festa no céu, quando um pecador se arrepende e se entrega para Jesus Cristo. A Bíblia, amado, é bem clara de nos falar. É a palavra de Deus. Eu não posso discutir com a palavra de Deus. Porque se eu estiver discutindo com a palavra de Deus, eu estou discutindo com o próprio Deus. Porque aqui, amados, são palavras de Deus. Não são palavras minhas, são de Deus. Foi Deus que revelou aos teus servos, os profetas, para que eles viessem a relatar hoje o que nós estamos na mão, que é a Bíblia Sagrada. Foi Ele, amados. Deus é fiel e o que Deus faz é perfeito. O que o homem faz é imperfeito, mas o que Deus faz é perfeito e dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Amados, fique com Deus. Tomem uma decisão. O momento oportuno é agora. Nós estamos com o momento na mão. Estamos com oportunidades na mão. Então não devemos jogar fora a oportunidade. Porque a qualquer momento o nosso fôlego de vida pode ser cessado. E naquele grande dia, como que nós vamos se apresentar perante Cristo? O Evangelho está sendo pregado. Hoje está sendo pregado o Evangelho pelas redes sociais, pela TV, pessoalmente, os irmãos pregando para as pessoas. Tem pessoas que estão distorcendo a palavra de Deus. Tem pessoas que estão ensinando errado. Mas, amados, saiba que um dia todos nós vamos ter que prestar conta a Deus. Eu, você e toda a humanidade vai ter que prestar conta ao grandioso Deus, ao Criador dos céus e da terra. Amém? Glória a Deus. Pense nisso, medite no nome santo de Jesus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.